Muito bem, pessoal. Assim como na maioria das linguagens, né, PHP permite que a gente crie e utilize vetores, tá? Como que a gente cria, então, um vetor em PHP? Eu vou mostrar aqui agora algumas formas principais, beleza? Bom, a primeira delas é quando a gente utiliza uma espécie de função chamada array. Ela serve para a gente criar, então, os nossos vetores e também matrizes, se necessário, tá? Vou aplicar os exemplos aqui com vetores, mas depois isso é só estender para matrizes quando for o caso. Vou criar aqui vetor 1 recebe array. Tá bom? Então isso aqui já é um construtor da linguagem, ele já existe, é só você chamar e aqui entre parênteses você coloca os dados que você quer colocar no seu vetor. Então, essa forma é utilizada quando você vai criar um vetor já com os dados em mãos, né? Já com os dados existentes. Então, vou colocar algumas coisas aqui, quaisquer. Não vou colocar muita coisa não para não ficar comprido. Beleza, tem ali um vetor, pronto. A gente chama de forma explícita, né? Utilizando o construtor de array. Eu vou mandar esse vetor ser exibido aqui, tá? Vou usar um printr por enquanto, que a gente ainda não viu os laços de repetição. Então isso aqui vai me mostrar o vetorzão lá de maneira bruta, sem nenhuma manipulação. Mas daqui a pouco nós vamos manipular esse vetor para a gente conseguir tratá-lo, né? As posições específicas. Beleza. Primeira forma de criar vetor é isso daí. Se eu executar isso aqui, já tinha uns testes ali. Se eu executar isso aqui, então eu tenho meu array, posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, tá bom? Começa com posição 0 também. Voltando para lá, a segunda forma de criar vetor, eu vou colocar aqui vetor 2, é muito parecida com aquela anterior, porém, utilizando colchete aqui direto. Ó. Eu coloco esse colchete aqui, né, na criação do vetor, o PHP entende que a lista que estiver aqui dentro são os dados originais do meu vetor. Então, eu vou mostrar também os dois aqui. Vetor 2. Se eu olhar aqui na minha tela, dá um F5, eu tenho aqui os meus dois vetores, ambos começando de 0, tá? Ok. Então, essas duas situações são situações de quando eu tenho o vetor, eu tenho os dados do vetor, tá? No momento em que eu vou criar esse vetor. Em alguns lugares vocês poderão ver, talvez, isso aqui quebrado em linhas, tá? Aí vocês não estranhem, não. Por exemplo, dependendo se os meus dados forem muito grandes, aí é comum, às vezes, fazer tipo isso aqui, ó. Para poder deixar uma apresentação melhor, tá? Então, se vocês verem isso separado por linha, é a mesma coisa. O programador, ele só quebrou os dados aqui para melhorar a visualização. Beleza. Aí o seguinte, deixa eu voltar aqui primeiro do jeito que estava, né? Isso aqui foi só um comentário que eu fiz. A terceira forma é o seguinte, quando a gente não tem os dados do vetor, a gente pode, então, ir criando esse vetor em tempo que esses dados forem aparecendo, né? Eu não preciso, se eu quiser, eu posso declarar um vetor desse aqui como vazio, dependendo da situação isso pode ser útil, dependendo, não tem necessidade. Eu simplesmente posso ir adicionando dados ao vetor. Vetor 3, posição 0, recebe 58. E aí, assim sucessivamente. Eu vou colocar algumas posições aqui, não vou colocar muitas, para o vídeo não ficar muito grande. Tá. 35.
E aí eu tenho, então, note, né, pelo fato da linguagem não ter essa questão de tipagem e tal, eu não tenho que declarar o vetor previamente para que ela prepare ali espaço de memória para isso. Ela trata disso de maneira dinâmica. Então, não tem que declarar vetor 3 aqui. Eu simplesmente começo a jogar dados dentro dele, ó, nas posições específicas. E aí, essa variável agora, então, é um vetor contendo todos esses dados aqui. E isso aqui é naqueles casos em que a gente não tem os dados inicialmente para a gente fazer dessas duas formas aqui anteriores, né? Aí a gente vai construindo. Isso aqui, inclusive, dá para colocar dentro de um laço de repetição, etc. Deixa eu mostrar ele aqui, só para a gente conferir. Tá aí o nosso terceiro vetor. Beleza, essas são as três formas que a gente tem, as três formas principais, tá? De criar vetor. Claro, você pode manipular isso de outras maneiras, tem algumas particularidades que eu vou mostrar no outro vídeo, e também, às vezes, você pode usar alguma biblioteca e tal, enfim. Mas são as três formas básicas que a gente tem para criar um vetor, correto? Então, vou parar a gravação aqui. Até